Olá, amigos, aqui é a Cláudia Souza e essa notícia é uma bomba. O presidente do STF suspendeu os processos que tinham dados sem autorização judicial prévia. A decisão afetou o caso do senador Flávio Bolsonaro, do PSL do Rio de Janeiro, que teria feito uma movimentação atípica nas contas de Fabrício Queiroz e seu ex-assessor. Mas essa medida não irá favorecer apenas Flávio Bolsonaro. Essa medida vai favorecer todos os crimes que estão sendo investigados nos últimos 20 anos, incluindo todos os crimes da Lava Jato. Isso pode até fazer com que os bens que foram apreendidos para devolução de dinheiro tenham que ser devolvidos aos seus donos ilegítimos, não é? Porque foram bens conquistados às custas de muita corrupção. Quem vai narrar a notícia para você é a Cíntia Moreira e em seguida eu gostaria de convidar você para assistir uma pequena entrevista com o procurador da República, Hélio Telho, que deu uma entrevista à Rádio Jovem Pan. O presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Dias Toffoli, determinou a suspensão de todas as investigações que foram baseadas em dados fiscais repassados para o Conselho de Controle de Atividades Financeiras, o COAF, e pela Receita Federal ao Ministério Público sem autorização judicial. Entre elas está a do senador Flávio Bolsonaro, que teria feito uma movimentação atípica nas contas de Fabrício Queiroz, seu ex-assessor. A decisão determina que todos os processos em andamento no país só vão poder ser retomados após o plenário da Corte decidir sobre a constitucionalidade do compartilhamento com o Ministério Público de dados sigilosos de investigados. A previsão é que este julgamento ocorra em novembro. A liminar do ministro Dias Toffoli atinge todos os inquéritos e procedimentos de investigação criminal, a apuração interna do MP, que tramitam no Ministério Público Federal, além dos estaduais, em que não houve prévia decisão judicial para repasse dos dados pela Receita, COAF e Banco Central. Reportagem Cíntia Moreira. A decisão beneficia diretamente Flávio e paralisa a apuração que está sendo realizada pelo Ministério Público do Rio de Janeiro e que envolve o ex-assessor dele, Fabrício Queiroz. O procurador Eduardo Alage, coordenador da Lava Jato no Rio, afirmou hoje que a decisão de Dias Toffoli de suspender processos e investigações abertos com base em dados da Receita ou do COAF atinge praticamente todas as apurações de lavagem de dinheiro do país. Para ele, a exigência de autorização judicial ignora a forma de atuar dos criminosos. Temos na linha o procurador que nós citamos até na matéria anterior, Hélio Telho, que nos atende gentilmente aqui. Muito obrigado pela sua participação em Os Pingos nos Is. Boa noite, procurador. Boa noite, Felipe. Boa noite ao ouvinte da Jovem Pan. Como é que o senhor viu essa decisão do ministro, atual presidente do STF, Dias Toffoli? Esse assunto é técnico e muita gente, obviamente, já em razão de suas paixões políticas, em razão da imagem que tem do próprio Dias Toffoli, que foi posto lá no STF pelo Lula, já tem opiniões negativas a respeito, outras acham que ele está simplesmente cumprindo a lei, que não se deve pesar as paixões políticas nesse momento, não importa se é Flávio Bolsonaro, não se importa se atinge o Lula, mas é uma discussão, o COAF é um órgão ali muito técnico, então a gente prefere debater com o senhor esses detalhes. Como é que o senhor viu essa decisão? Eu vi com muita preocupação. Primeiro, eu não quero particularizar um caso específico, né? Tem gente falando, é o Flávio Bolsonaro, é o jornalista lá do Intercept, é eles que estão sendo beneficiados e tal. Na verdade, essa decisão ela é muito mais ampla, ela atinge um universo muito maior de pessoas e por isso preocupa bastante do que apenas esses nomes mais notórios, desses nomes que estão aí na moda e na mídia. O COAF foi criado através de uma lei há 20 anos, né, 21 anos que o COAF foi criado, a lei de lavagem de dinheiro, e nesses 20 anos ele vem atuando sempre do mesmo jeito. Só agora é que houve essa decisão suspendendo todas as investigações que foram abertas a partir de informações que o COAF nos
encaminhou sem prévia autorização judicial. Prévia autorização judicial que não é exigida pela lei que criou o COAF, pelo contrário, a lei que criou o COAF, a lei de lavagem de dinheiro, e a lei complementar 105 de 2001, que regulamenta o sigilo bancário no país, também não exigem decisão judicial prévia para esse tipo específico de comunicação. Pelo contrário, ambas essas leis permitem que o COAF, identificando operações específicas, suspeitas de lavagem de dinheiro, né, atípicas, comuniquem, independentemente de autorização judicial, ao Ministério Público. Eu vou tentar ser aqui bem didático e bem claro e falar numa linguagem que as pessoas entendem. Talvez tome um pouco de tempo, eu peço um pouco de paciência. Mas o COAF não tem acesso aos extratos bancários das pessoas, do cidadão. Ele Exatamente, não tem acesso essa distinção que eu queria fazer, que é muito importante. Pois não, Felipe. Não, só registrando que essa distinção é muito importante, porque nesse debate e posições favoráveis e contrárias, tudo isso se perde. Então, pode continuar, por favor. Tá ótimo. Então, o COAF não tem acesso ao extrato bancário das pessoas, ele não tem acesso à movimentação bancária das pessoas, ele não tem uma senha que ele entra no computador e baixa o extrato bancário do cidadão. Não é assim que funciona. A coisa funciona da seguinte maneira: o Banco Central editou uma norma, uma regulamentação, a carta circular, com base na lei de lavagem de dinheiro, estabelecendo quais as situações que são consideradas suspeitas de lavagem de dinheiro. Eu vou dar alguns exemplos aqui. A pessoa vai e faz um depósito em dinheiro, num valor muito grande na conta bancária dela. Vai lá e deposita R$100 mil em dinheiro. Uma pessoa que não tem dinheiro, não é uma pessoa rica, não é uma pessoa que tem o hábito de fazer esse tipo de depósito, não tem negócios que justifiquem isso. O banco pergunta para aquele cliente de onde veio esse dinheiro e o cliente sai com evasivas e não comprova a origem. Então, essa é uma situação que o Banco Central caracteriza como suspeita de lavagem de dinheiro. Outra situação: o indivíduo ele vai fazer depósito na conta dele, ele faz centenas de depósitos em valores pequenos, né? Quando você soma todos aqueles valores, dá um valor enorme, mas ele fez aqueles depósitos em valores pequenos para disfarçar, não chamar a atenção. Isso também é uma das situações que o Banco Central caracteriza como suspeita de lavagem de dinheiro. Então, o Banco Central determinou, através dessa regulamentação, que os bancos, identificando essas movimentações, essas operações suspeitas, essas operações atípicas, o banco comunique ao COAF: olha, o fulano de tal, no dia tal, fez um depósito no valor assim, que a gente perguntou de onde veio o dinheiro, ele não explicou, isso se encaixa na resolução do Banco Central, nós estamos comunicando a você. Então, o COAF recebe essa informação específica, uma operação, 2, 5, 10, que estão ali suspeitas de lavagem de dinheiro. Não recebe o extrato, o COAF não tem acesso à vida financeira e nem à vida fiscal do cidadão. E o COAF, então, de posse dessas informações, cruza com outras informações, levanta dados para saber se aquela pessoa tem envolvimento com o crime organizado, com o PCC, com o tráfico de drogas, com escândalo de corrupção, e reforça ou não aquela suspeita de lavagem de dinheiro e comunica ao Ministério Público. É assim que funciona. O Ministério Público, então, à vista daquelas informações, abre uma investigação e, se entender que precisa ter acesso à vida financeira do cidadão, se precisa ter acesso à documentação, às declarações do imposto de renda do cidadão, para poder tentar identificar de onde veio aquele dinheiro, se aquele dinheiro é limpo, se aquele dinheiro é sujo, o que o Ministério Público faz? Ele se dirige ao juiz, justifica, mostra essa situação para o juiz e pede autorização judicial para ter acesso à vida financeira e à vida fiscal daquele cidadão. E o juiz, então, analisa, se entender que tem justa causa, concede. Procurador, é assim que
Só fazer uma pausa aí nesse ponto, porque era esse ponto justamente que eu queria chegar, porque os debates que estão acontecendo na internet, nas redes sociais, em todos os veículos, já estão justamente camuflando, misturando esse ponto aí que eu queria chegar. Porque no caso específico, por exemplo, do Flávio Bolsonaro, a investigação começou com compartilhamento de informações do COAF, mas só depois a Justiça Fluminense, quer dizer, do Rio de Janeiro, autorizou a quebra de sigilo bancário. Então esse era justamente o meu ponto. A quebra do sigilo bancário, que muita gente já está comentando como se fosse algo que pudesse acontecer sem autorização judicial, não pode acontecer sem autorização judicial. Isso já era assim, não é isso que o senhor está dizendo? Isso já era assim, continua sendo assim, nunca mudou, inclusive porque sem que haja uma autorização judicial, o banco ele não fornece a financeira do cidadão, ele simplesmente se recusa. Exato. Se eu pedir ao bancário do Felipe Moura Brasil que eu quero investigá-lo, o banco vai dizer assim: o senhor me apresente uma autorização judicial que eu forneço. Se não tiver autorização judicial, eu não forneço e eu não tenho acesso a isso. Então, é assim que funciona. O que a decisão do ministro Toffoli diz? Olha, o COAF não pode comunicar aquelas operações suspeitas de lavagem de dinheiro ao Ministério Público sem autorização judicial. É isso que a decisão, em síntese, está dizendo. Isso tem base legal? Faz sentido, procurador? Como? Faz sentido esse argumento do ministro Toffoli? Não faz o menor sentido, porque, primeiro, para que o Ministério Público possa pedir autorização judicial, é preciso que ele saiba que houve aquela operação suspeita. Se o COAF não pode informar o Ministério Público que existiu aquela operação suspeita, o Ministério Público não vai saber e não vai ter como pedir ao juiz uma autorização judicial. Ou seja, não vai haver investigação, não tem como haver investigação. Não tem como a gente adivinhar que alguém fez uma operação suspeita, pedir autorização judicial e então o juiz autorizar o COAF a comunicar. Inclusive porque o que o COAF comunica são operações individualizadas, específicas, sobre as quais pesam suspeitas ou existem indícios de serem operações de lavagem de dinheiro. Não é? Então, ele não pega a operação financeira que a pessoa fez ao longo de um ano, de 2 anos, de um mês inteiro e encaminha para o Ministério Público. Não, ele pega lá uma operação específica, um saque, um depósito, uma transferência, um provisionamento para sacar dinheiro em espécie e comunica ao Ministério Público. E se o Ministério Público precisar de acesso à vida financeira, aí ele tem que pedir autorização judicial. Procurador, quer dizer, uma decisão dessa foi uma decisão monocrática, né? Como é que ela pode ser desfeita? Olha, ela pode ser desfeita só pelo próprio ministro, se reconsiderar essa decisão, ou pelo colegiado. Ao qual está afeto o julgamento dessa questão. Essa decisão ainda vai ser submetida ao colegiado, existe uma pauta que está divulgada para novembro, né? Pode ser que a Procuradora-Geral da República, a doutora Raquel Dodge, que é quem tem autoridade para recorrer dessa decisão, se ela recorrer e esse recurso for levado antes ao colegiado, pode ser decidido antes. Mas é dessa maneira que essa decisão pode ser revista. Ou o próprio ministro ou o colegiado do Supremo Tribunal Federal, ou a turma, ou o plenário, que vai decidir se mantém essa decisão. E se mantiver essa decisão, a consequência vai ser a anulação de todas as investigações que nos últimos 20 anos foram abertas e todas as condenações e pessoas que foram presas em situação idêntica a essa que eu me referi. Inclusive, confisco de bens, né, apreensões de bens de traficantes, apreensão de bens de contrabandistas, apreensão de bens de ladrões de carga, e que foram objeto de investigação, e que se chegou a isso através de lavagem de dinheiro por comunicação do COAF. E agora eu me despeço pedindo para que você deixe o seu like, curta a nossa página, inscreva-se no canal e não esqueça de ativar o sininho para ser notificado sempre que entrar um vídeo novo. Um abraço e até a próxima!